Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, vamos agora começar a falar um pouquinho sobre o profeta Joel. Serão 3 mensagens sobre esse profeta. Nós já falamos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Então agora vamos trazer uma tríade de mensagens no livro do profeta Joel, sendo esta a primeira um estudo bíblico, um rápido e simples estudo para conhecermos melhor este profeta. Amém? Bom, para começar, o capítulo 1, verso 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel, o nome Joel significa o Senhor é Deus. Um nome bom, um nome bonito, um nome forte. O Senhor é Deus. O nome do seu pai, Petuel, significa visão de Deus, ou também pode ser persuadido por Deus. Na Bíblia Sagrada aparecem outros Joels, tá? Mas nenhum deles é chamado filho de Petuel. E o que isso significa? Significa que nenhum deles pode ser o profeta Joel. Tá? Ou seja, a Bíblia fala do profeta Joel somente no livro do profeta Joel. Também em nenhum outro lugar, em nenhuma genealogia, a Bíblia fala de Petuel. Isso torna difícil identificar a data do livro. Tá? Nós sabemos que alguns teólogos liberais pensam que o profeta viveu depois do cativeiro babilônico, junto com Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá? Mas os tradicionais, entre eles o Hernandes Dias Lopes e a minha pessoa, afirmam que o profeta ele é contemporâneo de Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias. Isso significa que, do nosso ponto de vista, o ministério do profeta Joel aconteceu no período do reinado de Joás, há mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Então isso coloca o profeta Joel ao lado de Amós, tá? Entre um dos primeiros profetas, tá? Que começaram a surgir antes da queda de Israel e de Judá. Bom, o profeta Joel, ele é muito conhecido pela profecia do derramar do Espírito Santo, e nós teremos no próximo vídeo uma mensagem sobre esta passagem. Tá? Ele é muito conhecido por essa profecia, que está no capítulo 2, no versículo 28, e que inclusive foi citada pelo apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, verso 16, naquele grande sermão onde ele ganhou quase 3.000 almas. Bom, o profeta Joel, ele é também o profeta do dia do Senhor. Tá? A expressão dia do Senhor é a mensagem central do livro do profeta. Aparece isso no capítulo 1, verso 15, aparece no capítulo 2, verso 1, aparece no capítulo 3, verso 14. Agora, no capítulo 1, Joel ele traz ali a mensagem dos gafanhotos. Tá? E essa mensagem está aberta para uma interpretação oficial, exclusivamente no verso 4, Joel 1:4. Por quê? Porque até então não se encontra, não temos um consenso sobre o que são esses gafanhotos. Tá? Do que o profeta está falando quando ele fala de 4 gafanhotos? Bom, por hora existem 4 teses, 4 interpretações mais conhecidas. A primeira é de que talvez o profeta esteja falando de 4 estágios do mesmo gafanhoto que vai evoluindo. A segunda é que talvez o profeta esteja falando de 4 tipos de gafanhotos. A terceira é que talvez o profeta está se referindo a nuvens, enxames do mesmo tipo de gafanhoto, que vai vir em 4 fases, tá? Ou seja, 4 nuvens. Ou a quarta interpretação é que talvez o profeta está chamando de gafanhotos, mas ele está fazendo uma alusão, né? Uma simbologia, uma parábola, enfim, há 4 impérios mundiais: Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Roma. Seja como for, outros profetas, além de Joel, também falaram de gafanhotos.
E se você for se aventurar a fazer uma interpretação sobre isso, você deve levar em consideração Amós capítulo 7, verso 1, Naum capítulo 3, versos 15 e 17, Isaías 33, verso 4, Isaías 40, 22. Tá bom? Isso vai te auxiliar na interpretação de Joel 1:4. Bom, as profecias de Joel, elas são para um tempo muito depois dele. Um tempo que até hoje ainda não chegou, nem mesmo para nós. Tá? A forma como Joel descreve o dia do Senhor nos leva a imaginar, né, a perceber que certamente está falando da segunda vinda de Cristo. Porque no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então olha que interessante, quando ele fala dia de trevas, de escuridão, nuvens de densas trevas, você tenta achar um dia que isso aconteceu na história, desde Joel para cá, e você não vai encontrar nenhum. Essa profecia não se cumpriu. Ela ainda vai se cumprir e nós cremos que é uma referência à segunda vinda do Senhor Jesus. Vai ser esse dia de escuridão, de trevas. Agora, se Joel estivesse profetizando antes de Moisés, então muitos acabariam colocando essa profecia ali, com o seu cumprimento, no dia em que Deus mandou as pragas no Egito. Tá? Tem uma delas que foi praga de trevas, né? Densas trevas, trevas que se apalpem. Então poderíamos dizer que de certa forma a profecia de Joel se cumpriu. Mas ele profetizou depois, então isso ainda não aconteceu. Eu chamo a sua atenção nesse capítulo 2, verso 2, para uma frase. Ele diz assim: como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Interessante, ele está dizendo que... Você sabe o que é a alva espalhada sobre os montes? Você já viu os montes, né? Você que já, quem sabe, desceu para a praia, para o litoral, a Serra da Praia, quando passa aqueles montes, né? Verdes, né? Folheados de árvores, etc. E você vê uma espécie de nuvens, né? Passando entre eles. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo, a alva espalhada sobre os montes. Tá? E as nuvens chegam a ser tanta, muitas das vezes, que elas cobrem o topo do monte, né? Você só vê um pouquinho embaixo, mas de uma certa parte para cima é tudo branco, porque parece que as nuvens desceram todas e ficaram ali entre os montes. E aí ele diz que isso daí é semelhante ao povo grande e poderoso. Aleluia! Porque nós cremos que na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai vir com a igreja. Primeiro a igreja sobe no arrebatamento e 7 anos depois, quando ele vem para vencer o anticristo, ele vem com a sua igreja. O que o profeta Joel chama de povo grande e poderoso, como a alva espalhada sobre os montes. Glória a Deus por isso. Tá? Vamos finalizar aqui o nosso estudo com um esboço, né, um resumo, uma divisão do livro do profeta Joel, que é bem simples. Vamos lá. No versículo 1 nós temos o título, né, do autor da profecia. O Joel é o próprio autor de seu livro. Tá? Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 17, nós temos ali a praga da locusta, como precursora do dia do Senhor. Ele está dizendo que antes do dia do Senhor vai vir a praga da locusta, tá? E aí, se você quiser definir, né, aprofundar mais nisso, do capítulo 1, do verso 2 ao 20, ele fala de uma calamidade tripla, tá? Gafanhotos, seca e conflagrações, ok? Então você tem ali a invasão das locustas, você tem ali um chamado ao arrependimento, você tem ali a descrição, né, dos versos 15 a 20 do capítulo 1, a descrição dos terrores do dia do Senhor. Tá? No capítulo 2, do verso 1 a 17, nós temos o flagelo como precursor do dia do juízo. E isso te faz lembrar o quê? O Apocalipse, né? Os 7 flagelos.
Ok? Então você tem do verso 1 ao 11 um quadro vivo do juízo vindouro. E dos versos 12 a 17 do capítulo 2 de Joel, você tem uma exortação ao arrependimento. Tá? Agora, uma segunda parte do livro, que vai do capítulo 2, verso 18, até o capítulo 3, verso 21, nós temos ali o afastamento do juízo e a concessão de bênçãos, ok? Então você vai ver, do verso 18 ao 27 do capítulo 2, as bênçãos no futuro imediato. E do verso 28 ao 32 do capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. E do capítulo 3, do verso 1 ao 17, o juízo sobre as nações. Tá? Isso é muito interessante, ok? O juízo sobre as nações. Tá? E nesse juízo sobre as nações, ele fala, por exemplo, do verso 1 ao 3, né, da vingança das maldades cometidas contra os judeus. Do verso 4 ao 8, ele fala do julgamento da Fenícia. Do verso 9 ao 17, ele fala do julgamento do mundo. E a última parte do livro, capítulo 3, verso 18 ao 21, é o final. Fala das bênçãos que seguirão ao juízo. Ok? Bom, o livro de Joel ele termina, né, com restauração, apontando para o reino milenar de Cristo, onde a última frase é: o Senhor habitará em Sião. Glória a Deus por isto. Aleluia. Se você quiser entender um pouco mais, não deixe de acompanhar os próximos vídeos, onde vamos continuar falando de Joel. E também um outro vídeo em particular aqui é importante, que é um estudo bíblico sobre os profetas menores, tá bom? Eu vou deixar aqui no card para você poder acompanhar. Amém? Se você gostou do vídeo até aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e deixa aqui o seu comentário, tá? O que você acha do profeta Joel, tá? Deus já falou com você usando algum texto desse livro? Você já pregou alguma mensagem no profeta Joel? Compartilha a sua experiência conosco. Amém? Um abraço, Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.